Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias então, irmãos, e também vai estar projetado aqui na frente. O Evangelho de João. João, Eduardo, você que fala que eu gosto de João. Eduardo gosta de Pedro. Né, Diva? Ou já mudou? Você fala que não me ouviu, minha voz é forte, não tem desculpa não. Evangelho de João, capítulo de número 5, nós vamos trabalhar dentro de um tanque. Eu, você e todos nós vamos trabalhar dentro de um tanque. Não é um tanque de guerra, é um tanque de águas. A partir de agora a jornada começa e vai ser vivida e experimentada dentro de um tanque de águas, chamado na Bíblia de tanque de Betesda ou tanque de Betsaida ou Betsaida, como preferir. Capítulo 5 conta a história, nos primeiros versos, de um homem sem nome. Como se a Bíblia estivesse dizendo, esse homem sem nome, mas com um problema, é a história de todos nós. É interessante que alguns personagens da Bíblia têm nomes e outros não. Eu não sei porquê, mas eu posso tirar algumas conclusões, Irá. Posso tirar algumas conclusões de que, quando não tem nome, é porque tem a ver com todos nós. Sempre tem a ver com todos nós, mas quando não tem nome, põe o meu nome lá. Põe seu nome lá. É a história de todos nós. Capítulo 5 de João, versículo de número 1 até o 9, diz assim: Depois disso, houve uma festa e Jesus subiu a Jerusalém. E em Jerusalém, perto do portão das ovelhas, os muros de Jerusalém têm vários portões e um dos portões chama Portões das Ovelhas. Existe um tanque chamado em aramaico Betesda ou Betsaida, no qual fica um grande número, uma multidão de inválidos. Um grande número de inválidos. E aí ele mostra que inválidos são esses: mancos, cegos e paralíticos. Gente que precisa de visão, gente que anda, mas poderia andar melhor, e gente paralisada, que não anda para lugar nenhum. E isso já nos faz identificar com essas pessoas. Quantas vezes eu me sinto querendo enxergar mais, mas não consigo. Quantas vezes eu queria enxergar mais soluções para a minha vida e para a vida de vocês e não consigo. Eu já estive mais cego do que eu sou hoje. Mas só com a ajuda de Jesus eu consigo ver melhor. E ainda tenho níveis de cegueiras na minha vida que Ele precisa fazer os meus olhos abrirem. E glória a Deus que Jesus é aquele que abre os olhos dos cegos. E se você se identifica achando que precisa enxergar melhor alguma coisa na sua vida, na sua história, na sua jornada, saiba que Jesus é aquele que abre os olhos dos cegos. E se você percebe que você tem um grande potencial maior do que na verdade você vem vivendo e botando para fora, saiba que você pode se identificar com aqueles que são mancos. Eles caminham, mas não caminham como deveriam. Andam, mas andam menos do que poderiam. E Deus quer que a gente... Não é que Ele quer que a gente seja super veloz, mas Deus quer que a gente ande do jeito que a gente tem que andar pela graça dEle. E também tem os paralíticos, aqueles que estão se sentindo paralisados. Aqueles que não são cegos,
Também não são mancos, mas são paralíticos. A vida está parada, estagnada. Às vezes, não significa literalmente que eu não estou indo para lugar nenhum, mas significa que nem sei para onde estou indo. Significa que eu existo, mas perdi o propósito. E quando a gente perde propósito e não encontra, algumas coisas muito difíceis começam a acontecer, como vocês vão ver ao longo desse trabalho, desse conteúdo, desse espírito compartilhado. Mas vamos ao texto. Versículo de número 4, 5. Um dos que estavam ali, no tanque. Talvez você seja mais uma que está no tanque. Eu acredito que sim. Porque quem de nós não tem áreas que a gente gostaria de andar melhor? Quem de nós não se sente às vezes cego, coxo ou paralítico? E um dos que estavam ali era doente e fazia 38 anos. Olha, a Bíblia fala muito sobre doentes, mas ela fala pouco do tempo da doença. Não é todas as vezes que a Bíblia aponta o tempo da doença de alguém, mas neste caso, ela aponta que o homem estava ali paralítico fazia 38 anos. Não são 3 anos e 8 meses. Também não são 38 meses. São 38 anos naquele tanque sem poder se mexer. 38 anos. E 38 anos é uma coisa importante também, que a gente vai olhar para isso. Jesus vendo o homem. Jesus viu ou não viu o homem? Jesus viu o homem. Sabe quando a gente produz abaixo do potencial e a gente vira quase que invisível, né? Um dia eu estava conversando com uma mulher casada, e olha que coisa interessante. Essa mulher casada vive uma vida abastada, especialmente financeiramente. E um dia eu conversando com essa mulher abastada, vivendo uma vida abundante financeiramente, confidenciou para mim e disse: eu sou invisível dentro de casa. Uma das piores coisas que pode acontecer para alguém é alguém se sentir invisível. Sentir-se invisível significa eu não tenho valor algum. É uma perda de valor. E esse homem estava lá jogado no meio de uma multidão de gente com problemas, e fazia 38 anos, mas tem alguém muito especial, diz o texto, que viu ele, olhou para ele. E eu posso antecipar desde já. Talvez você já também não acredite nisso. O homem também nem percebeu que aquele homem especial que olhava para ele era alguém especial. Engraçado, quando a gente é tratado como invisível, a gente olha para os outros também de uma maneira invisível. Não é ninguém. Esse homem, nada mais, nada menos, era o autor da vida, Jesus de Nazaré, o Criador do universo. O mesmo Cristo que olhou para ele no tanque, olha por nós, olha para você, ele te vê. Tenha certeza, ele te vê. Ele vai deixar isso claro ao longo desse conteúdo, ao longo desse trabalho. Vai deixar isso claro para você. Assim como ele deixou claro para aquele homem que ele importava. E diz o texto que ele olhou para o homem, ele viu o homem, sabendo que ele estava ali durante longo período. Jesus sabia que ele estava lá há um longo período, Jesus sabia. O tempo da sua paralisia, da minha, o tempo da sua cegueira e da minha, o tempo da sua vida manca, que poderia andar melhor e não anda, não passa desapercebido aos olhos de Deus.
Deus sabe exatamente, não é só você que sabe o que você sente de difícil na sua vida. Deus, o Criador, também olha para você e Ele sabe quanto tempo você e eu estamos numa situação, às vezes, de aperto, de impotência, de limitação, de cegueira, de dor, de sofrimento, de angústia, ou de positivamente querer fazer mais e estar ali para Deus sabe. Deus sabe. Assim como Ele sabia o tempo que aquele homem estava ali. E Jesus se aproxima dele e faz uma pergunta incompreensível, parece. Qual é a pergunta de Jesus para o homem? Todo mundo. Esse é o tipo de pergunta que a gente faz para alguém que está 38 anos sem andar. E eu sei, eu tenho poder para fazer ele andar, e eu vou lá e eu sei que ele está lá há 38 anos. Essa é a pergunta que se faça para alguém? Então, se essa pergunta na sua cabeça é uma pergunta que estranha, que não se faz para alguém que está 38 anos paralítico, no tanque de Betesda, por que Jesus fez esta pergunta? Essa pergunta me fez escrever um livro. Queres ser curado? Vamos lá, depois a gente volta na pergunta. 7. O doente respondeu: não tenho ninguém para me colocar no tanque quando a água é agitada. Se Jesus fez uma pergunta estranha, vamos lá. O homem também deu uma resposta, no mínimo, estranha. Jesus perguntou uma coisa para ele, e ele falou outra coisa, nada a ver com a pergunta de Jesus. É assim que a gente faz com Deus. A gente, às vezes, por causa das nossas jornadas de vida, às vezes a comunicação com Deus não está batendo. E sinceramente, se existe uma coisa que carrega defeito, não é a pergunta de Jesus, mas é o homem. O defeito não está em Jesus. Se o defeito não está em Jesus, o defeito está onde? Em mim. Essa é uma forma que você pode participar desta palavra. Você pode olhar meramente como se fosse uma história e dizer: o defeito está no homem. Esse é um jeito de participar desses cultos. Mas existe um outro jeito de participar desses cultos. É dizer assim: o defeito está em mim. Aí você está aplicando a palavra a você. Você está olhando para você como orou a Cecília. Senhor, faz a gente olhar para nós mesmos. Porque você não vai evoluir, nem eu, se a gente fica sem olhar para nós mesmos. E era isso que Jesus queria com aquele homem. E você vai ouvir sobre muitas coisas a partir daí. O doente respondeu: não tenho ninguém. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Ele diz: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. E quando tento chegar lá, alguém me ultrapassa. Alguém me ultrapassa. Quando a gente vai ficando paralítico na vida, a gente sente sempre que está atrás. A gente se sente obsoleto. A gente se sente menos. Quando a gente luta por muito tempo e nada acontece, a gente sente que estamos ficando para trás. Existem mulheres casadas se sentindo, ficando para trás. Existem homens no casamento achando que está ficando para trás. Existem profissionais que se sentem ficando para trás. Mas a gente não fica para trás só no casamento e na vida profissional, a gente fica para trás como ser humano. E uma das piores coisas é se sentir não necessário.
Uma das piores coisas que alguém pode sentir é sentir que não contribui em nada com essa vida. Para que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Que ajuda eu posso dar na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha empresa? Que ajuda eu posso dar? Que ajuda eu posso oferecer para a minha igreja, para o meu ministério? Quando eu vou me sentindo deixado para trás, eu vou perdendo o sentido de propósito, de potencial. Verso 8, Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama, a sua esteira e ande. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua cama, a sua esteira e andou. E isto aconteceu no sábado. Amém? Solta o verbo, viu, Mari? Não se contém. Amém, glória a Deus. Ninguém foi e eu paro. Não, pode soltar o verbo. Sozinha, vai. Faz a festa. Isso. Você quer acompanhamento ou não? Você se sentiria melhor se tivesse acompanhamento? Então vai, puxa aí, vamos ver. Você não está sozinho, tá vendo aí? Pessoal, amados irmãos, existe uma razão profunda por trás da pergunta de Jesus. Não é uma pergunta feita por acaso. Qual foi a pergunta de Jesus para o homem? Todo mundo junto, vamos lá. Essa pergunta não é uma pergunta que veio na cabeça de Jesus naquele momento. Ele já sabia o que ia falar com ele. Essa pergunta que parece sem sentido foi planejada. Tem um monte de questões envolvidas, mas uma coisa importante é que existe uma razão profunda de Jesus ter feito essa pergunta ao paralítico no tanque de Betesda. Queres ser curado? Pensa em você por um instante, rápido, e pensa: será que você quer ser curada? Será que você quer ser curado? Faça essa pergunta a si mesmo. Jesus não faz perguntas para obter informação, ele sabe tudo. Sei, Jesus está participando de um censo, ele está com um crachá perguntando para cada doente se ele quer ser curado. Não! Quando Jesus faz uma pergunta, quando Deus faz uma pergunta, tem um propósito profundo, real, poderoso. Deus não faz perguntas por acaso. Ele sabe tudo. Ele faz a pergunta para revelar o coração. Ele faz pergunta para demonstrar uma falsa expectativa do doente. Nós estamos cheios de expectativas na vida. Nós esperamos um monte de coisa da vida. Mas tem uma boa parte dessas coisas que a gente espera que venha de uma fonte errada. E Jesus fez a pergunta porque a pergunta de Jesus ajuda o doente a pensar se a fonte de verdade é o tanque. Será que é o tanque que vai resolver minha vida? Jesus faz perguntas, Deus faz perguntas, para você enxergar seu coração, para você perceber aonde você está esperando, de quem você está esperando. Tem gente esperando de outras pessoas. Será que o que você espera, o que eu espero, virá de uma outra pessoa? Jesus faz pergunta para ativar a fé, para ativar o potencial. No caso do paralítico, diferente de você, porque cada um de nós aqui tem as suas amarras. Cada um de nós aqui tem as suas doenças.
Cada um de nós aqui tem as suas cegueiras, as suas paralisias. Cada um de nós tem áreas de sofrimento muito particular, muito pessoal. Tem áreas de dor. E tem, às vezes a gente nem enxerga que a gente está doendo tanto. A gente sabe que alguma coisa está errado, mas não sabe onde está doendo. Você já conversou com alguém, esse alguém está passando por uma situação difícil, ou uma dor no corpo, e você pergunta, onde está doendo? Ela diz, não sei. Dói, mas eu não sei dizer onde. Alguma coisa está errado, mas eu não sei dizer onde. Existe esse tipo de dor, e a pergunta de Deus para a gente, às vezes, revela o lugar da dor. A pergunta de Deus para nós traz à tona o lugar de sofrimento. Por que estamos sofrendo? Por que estamos sentindo dores? E quando Deus começa a fazer pergunta, para a gente olhar para a dor e por que da dor, pode ter certeza, Ele não quer apertar onde está doendo. Quem aperta onde está doendo, ou é o médico ou é o diabo. Ou é uma pessoa mal intencionada. Mas Deus não. Quando Deus fala sobre a nossa dor, o propósito dele é trazer cura. Pode ter certeza disso. A pergunta de Jesus, no caso do paralítico, essa pergunta faz a gente pensar em 4 propósitos da pergunta. Por que Jesus fez a pergunta? Qual foi a pergunta mesmo, gente? Olha, tudo que nós vamos falar daqui para frente, por um bom tempo, vai ter a ver com essa pergunta. Qual foi a pergunta? Mantenha essa pergunta na cabeça, porque o Espírito Santo pode lembrar você durante o seu dia, na semana, de férias, no chuveiro, em casa, fazendo comida, trabalhando, não importa o que você está fazendo, de repente o Espírito Santo pode ecoar essa pergunta em você, e ele pode começar algo que vai liberar os potenciais que Deus planejou para a sua vida e curar você. Então, mantenha essa pergunta na cabeça. Qual é a pergunta? 4 motivos por que Jesus fez a pergunta. E eu não vou andar rápido aqui. A hora que chegar o tempo eu vou parar e a gente vai orar. E domingo que vem a gente vai continuar de onde parou. E eu tenho certeza que o que Deus fez na vida daquele homem, no tanque de Betesda, há quase 3.000 anos atrás, vai acontecer no tanque da Igreja Apex, na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Quatro motivos de Jesus fazer a pergunta. Primeiro, a pergunta que Jesus faz é para confrontar a passividade criada pelos anos de dor. O homem estava sofrendo há 38 anos, e Jesus se aproxima dele para confrontar ele com esse tempo. Imagina, gente, imagina você no lugar do paralítico, 38 anos esperando alguma coisa. Será que ele esperava de verdade? Ou será que ele já estava acostumado? Veja bem, o homem estava há 38 anos, isso é tempo suficiente. 38 anos de sofrimento, X tempo de dor, de dificuldade na vida de quem quer que seja, é o tempo suficiente para transformar sofrimento em rotina. A dor que dura muito tempo se transforma em rotina. Ela começa a fazer parte da minha vida. O sofrimento que dura muito tempo começa a fazer parte do meu dia a dia. O sofrimento começa a fazer parte da minha história cotidiana. Tem uns que até põem o nome. E qual é o seu nome? Meu nome é Douglas Estevam
Estevam Castro injustiça. Eu ponho lá na minha identidade, eu ponho a minha dor junto. Vira rotina. Assim como você escova o dente, assim como você levanta de manhã para ir para o trabalho, assim como você vai para a escola, para a faculdade, assim como você vem para a igreja no domingo, a dor vira uma parte da sua jornada. Era assim que estava o doente nesse texto. E Jesus faz a pergunta para confrontar ele. Isso aí já está fazendo parte da sua rotina. O sofrimento prolongado é tempo suficiente para transformar o sofrimento, a dor, a angústia, seja o que for, numa esperança que vira acomodação. A esperança vai embora. Eu já estou vivendo tanto tempo com esse sofrimento, com essa angústia, com essa coisa que a minha vida não anda. Eu já estou há tanto tempo esperando alguma coisa que eu já não estou esperando mais. Fez parte da minha rotina e a esperança foi embora. Foi embora. Como é que Deus vai curar alguém que a esperança foi embora? Como é que Deus vai curar alguém que a sua dor agora já é parte da sua vida? Então ele precisa confrontar a passividade criada. Veja, não é culpa dele, não é culpa do doente, não é sua culpa, minha irmã, não é sua culpa, não é minha culpa. Não é. A vida traz dores, e às vezes tem dores que duram tanto tempo, Milton, que a gente fica passivo, a esperança vai embora e começa a fazer parte da rotina. Faz sentido isso para você, sim ou não? Muito bem. Não é uma questão de culpa. A pergunta de Jesus toca nesse ponto, quando ele diz, você... É como se Jesus virasse para a gente e dissesse assim, olha, escute essa, você realmente... Eu estou parafraseando a pergunta de Jesus. É como se Jesus chegasse para você, aqui e agora, e dissesse o seguinte: você realmente quer sair dessa condição? Você realmente quer sair dessa condição? Ou você já se acostumou com ela? Você de verdade quer ver algo mudar na sua vida, ou você já se acostumou com o que você vem vivendo? Existem pessoas, gente, e talvez eu e você estejamos nesse grupo. Existem pessoas que sofrem sem perceber, organizam a vida, diga isso, ao redor do sofrimento. A gente vai vivendo dor tanto tempo, e sofrimento e dificuldades tanto tempo, e as coisas não andam, faz tanto tempo que eu organizo minha vida ao redor da dor, ao redor da incapacidade, da paralisia. A minha vida está organizada contando que tem aquela dor lá, tem aquele sofrimento lá. Jesus chama para aquele paralítico, Jesus chama ele para romper com essa estrutura dentro dele. Às vezes eu e você estamos envolvidos com incapacidades há tanto tempo, que a nossa vida, a sua vida está organizada em torno da dor, da incapacidade, da falta de avanço, da não mudança. A minha vida engloba esse negócio. E Jesus, quando ele faz a pergunta para o paralítico, qual é a pergunta mesmo? Quando ele faz essa pergunta para o paralítico, ele faz essa pergunta para mim, ele faz essa pergunta para você, na verdade ele quer confrontar você com a passividade. Será que você quer mesmo ser curado? Será que você está disposto mesmo a viver uma história diferente? Você sabe o que significa se eu curar você? O que vai acontecer com você?
Será que você sabe que sua vida vai mudar? Será que você quer mudar? Ou você já está satisfeito e acomodado ali? Veja, o homem no tanque de Betesda, ele podia perfeitamente pedir para um amigo seu, alguém conhecido: me tira desse tanque, eu já não acredito em mais nada, me tira daqui, eu quero ficar lá em casa. Mas ele estava lá no tanque há 38 anos. Então tinha uma pontinha de esperança dentro do homem. E Jesus só precisa desta pontinha de esperança dentro da gente para fazer da vida da gente um milagre. Mas aquele homem, embora estivesse no tanque, ele estava com a sua fé e esperança quase que totalmente perdida. Ele já não tinha mais a fé de que alguma coisa realmente positiva podia acontecer. Ele já não acreditava muito. E a minha pergunta para você é a mesma pergunta de Jesus: você quer mesmo realmente mudar a sua condição de vida? Será que eu quero mudar a minha condição de vida? Ou eu já me acostumei com ela? Será que você quer mesmo sair das dívidas? Ou você já se acostumou com elas? Será mesmo que você quer consertar seu casamento, ou você já se acostumou com um péssimo casamento? Será que você quer mesmo ter um ministério, ou você já se acostumou com essa vidinha que você chama de ministério? Será que você quer mesmo isso que você acha que você quer? É uma pergunta que está dentro dessa pergunta do queres ser curado. Há pessoas que sofrem e organizam a sua vida ao redor do sofrimento. E Jesus precisa se aproximar da gente para confrontar a nossa passividade. E essa palavra, junto com a pergunta, você vai levar embora para casa hoje. Diga a palavra passividade. Todos os domingos eu vou terminar orando por você, lembrando você de uma coisa. A pergunta de Jesus é um chamado a uma vida interior. A pergunta de Jesus é um chamado para uma ativação do seu potencial e do meu potencial. Jesus não quer só curar suas pernas. Jesus quer ativar seu potencial. Jesus não queria só curar o paralítico no tanque de Betesda, mas queria curar ele por inteiro e ativar o potencial que Deus tinha colocado dentro dele. E até que isso aconteça, nem sempre nós estamos prontos para a cura. Às vezes, antes da cura física acontecer, precisa acontecer uma cura mental, uma cura emocional, uma cura de propósito. Tem um monte de questões que Deus quer tratar dentro de você, para depois te dar um milagre real. Porque se Deus fizer você andar, se Deus fizesse aquele paralítico andar, e ele vivesse igual ele viveu antes de ficar paralítico, ele ia voltar para o tanque, não ia demorar muito. Tanto é que Jesus encontra ele depois andando lá no templo. Ele ficou feliz com a cura. Veja, ele ficou feliz com a cura. Mas quando Jesus encontra ele lá no templo, Jesus olha para ele e fala assim: olha, você já está curado, não peque mais, para que coisa pior não te aconteça. Sabe o que significa isso? Significa que Jesus não somente curou as pernas dele, mas que Jesus tratou dele por dentro todo. Por isso ele chega e fala: não volte para aquele estado de coisas dentro de você, senão você vai voltar para o tanque. Deus não quer que eu e você voltemos para o tanque. Por isso ele vai confrontar a gente com a nossa passividade, para que a cura seja real, profunda e duradoura. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ficar de pé.